Bom dia, pessoal, bom domingo, tudo bem? E hoje vamos com esse livro, Mindset, a nova psicologia do sucesso, que eu ganhei da Erlane e da Camila, obrigada desde já. Então, esse livro é da autora Carol Dweck. Ela é PhD, ela é professora da Universidade de Stanford, na Califórnia, e ela desenvolveu durante anos uma pesquisa para verificar como as pessoas atuam diante dos acontecimentos cotidianos, qual a atitude dela mental diante das circunstâncias que ela vive. Então esse livro é bem interessante, ela é dividida em 8 capítulos. Os primeiros 3 capítulos falam sobre o que são os mindsets e os 4 capítulos posteriores falam de como pessoas, no esporte, na família, pessoas intelectuais, pessoas famosas, utilizaram na sua vida profissional, esportiva ou do trabalho, essa parte das atitudes mentais. Então essa parte praticamente você pode meio que pular no livro e você vai para o 8º capítulo que fala de como você mudar os seus mindsets. Então o que é um mindset? Vamos lá. Então a autora traz esses mindsets e ela fala sobre o mindset de crescimento e o mindset fixo. Então a sua atitude diante dos obstáculos, diante de tudo aquilo que acontece ao seu redor, você tem uma reação. Então, conforme é a sua reação em determinadas situações, você se divide em mindset fixo ou mindset de crescimento. Por exemplo, assim, se você é uma pessoa que já nasceu superdotada, com muita inteligência, com um dom, por exemplo, você sabe cantar, você é um cantor, você é um desenhista, você é uma pessoa muito inteligente. Então, você acha que você não precisa crescer, porque você já tem uma super inteligência naquilo lá. E teu mindset fica fixo, porque você não se esforça para conseguir aquilo que você já é uma pessoa boa. E você tem a tendência de querer elogios das pessoas. Então você faz determinada coisa, você é bom naquilo que você faz e você recebe os elogios. E quando uma situação diversa, por exemplo, um desafio diverso, você tende a não agarrar o desafio porque você quer o elogio das pessoas. Então você tende a fazer aquilo que você sempre faz. Então faz com que você tenha um mindset de crescimento fixo, né? E você fica estagnado naquilo, você não utiliza todo o teu potencial que você iria ter. E você tem um mindset de crescimento, é aquele mindset em que você não nasceu superdotado, você não tem uma inteligência, um dom específico. Então você vive o tempo inteiro se esforçando. E aquilo que é importante para você é o esforço que você dá para a situação. Então ali você vai crescer, você vai ter as frustrações e você vai se esforçando. E aí vai aumentando o teu potencial de compreensão da vida, de inteligência, de personalidade e como você atua nos obstáculos da vida. Um ponto interessante no livro, que eu como mãe sempre fico fixa nessa parte da educação, e ela fala assim, que temos que fazer com que as crianças evoluam com o seu esforço. Esse negócio de ficar elogiando constantemente e por situações que você vê que as crianças fazem, você elogia, nossa, como você é inteligente, nossa, como você consegue, nossa, não leva nenhuma criança ao crescimento. O negócio é você elogiar o esforço da criança. Você precisa elogiar o esforço. Então, se ela foi lá e tirou uma nota boa, você elogia, nossa, como você estudou para conseguir isso. Parabéns, meu filho, você viu que com o estudo você tirou uma nota boa? Então, você vai elogiar o esforço. Senão, você cria no teu filho sempre a necessidade do elogio, né? Você não ensina o teu filho a ter obstáculo, a superar os obstáculos. Uma característica também interessante na criação dos filhos é que geralmente alguns pais eles têm a tendência de super proteger os filhos. Não deixar que os filhos passem por situações complicadas, ficar sempre protegendo, não deixar que o filho sinta uma tal de frustração. É muito importante que os filhos sintam a frustração e não ficar sempre protegendo, deixando que a criança sempre esteja perfeitamente bem, com que os outros sempre façam tudo de forma perfeita para os filhos. Por quê? Porque você não desenvolve o mindset das crianças. As crianças precisam se frustrar, precisam ver que a vida não é fácil, precisam lá estudar para tirar aquela nota boa, precisam ver que as situações
elas são complicadas mesmo, e aí tá tudo bem. E se não for bem na prova, e se caiu, se machucou, e se não tem aqueles amigos que quer, tá tudo bem, porque a vida é assim. E com o fracasso, com as situações complicadas, a criança desenvolve esse mindset de progresso e ela tá tudo bem sempre. Se ela for num trabalho e for mandada embora, se ela for competir numa maratona ou qualquer Olimpíada que tiver e não ficar em primeiro lugar, tá tudo bem, porque a nossa vida é uma forma de crescimento progressivo. E se você coloca na criança o sentido que tu errou, na próxima você acerta e você encara esse obstáculo como um crescimento, aí sim você está fazendo uma educação boa. Não é sempre elogiar e querer amparar a criança para sempre ela ser melhor, sempre estar no melhor lugar, sempre ser perfeita. Então isso eu achei o máximo da autora, que veio contribuir com as mães nesse sentido do mindset de crescimento e fixo. Então ensine seus filhos a não ser escravo de elogios, não tá sempre tentando maquiar situações para os filhos, né? Deixa ele sentir uma frustraçãozinha aqui, uma frustraçãozinha ali e tá tudo bem. Se cada vez que o teu filho tiver uma situação difícil, ele vir perto de você e você maquiar toda a situação para ele se sentir bem, no primeiro desafio que ele tiver, ele não vai conseguir, ele vai se sentir com uma carga emocional muito baixa, ele não vai conseguir ter crescimento. Então não elogiem sempre seus filhos. Essa é a informação dela. Ela diz assim, isso significa que não devemos elogiar entusiasticamente nossos filhos quando fazem alguma coisa perfeita, né? Mas isso não quer dizer que não podemos elogiar sempre. Diz assim, significa apenas que devemos evitar certo tipo de elogio. Elogios que julgam a inteligência e o talento. Esses a gente não pode elogiar. Ou elogio que demonstra que estamos orgulhosos por sua inteligência ou talento. Temos que evitar esse elogio. Temos que elogiar o esforço para ter aquele talento. O esforço para ter aquela inteligência. Que daí eles não ficam estagnados. Eles não vão ter medo dos desafios. Eles sempre vão buscar mais. Perfeito. Então esse livro valeu só pelo ensinamento com os filhos. De resto, tem muito resto aqui que você tem que analisar cada ponto no trabalho, no relacionamento, né? E isso não quer dizer que a gente sempre tem um certo mindset. Determinadas situações você pode ter um mindset fixo, determinadas situações você pode ter um mindset de crescimento. Então, sempre buscar, quando você vai ter uma atitude, analisar e pensar. Melhor ter um pensamento de crescimento, porque você vai evoluir. Se você errar, tudo bem. Se você não conseguir, tudo bem. Não fique preso a elogios. Não fique com medo de desafios. Então, sempre está trabalhando a tua mente pro crescimento. Não ter medo de fracasso. Você pode fracassar várias vezes na tua vida e daí nós estamos numa evolução, né? Então, esse tratamento aqui que a psicóloga faz sobre o desenvolvimento da personalidade é show de bola. E nesse domingo indica esse livro muito bom. E lá no finalzinho você vai aprender a mudar o teu mindset fixo pro de crescimento. Beleza, pessoal? Vamos lá. Esse livro tá maravilhoso.